Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a estilização, do nosso formulário ali de criação de produto, tá? Então nessa aula aqui a gente vai basicamente trabalhar com CSS, né? A gente vai fazer deixar aquela estrutura que nós criamos na aula passada parecida com o que nós temos lá no XD, beleza? Então já vamos aqui para o código, tá? No código que na aula passada nós criamos, né, a componente Add Product Form, certo? É a componente que está sendo mostrada dentro do nosso modal, né? Por enquanto o modal nosso não tem a lógica bem definida ali de abrir e fechar, pegar os dados do produto e salvar, né? Isso aqui a gente vai trabalhar nas aulas futuras. Nessa aula aqui é só realmente voltado para o estilo, tá? Então vamos aqui sem perder tempo já. Nós vamos ver na verdade aqui como que tá, né? O visual da aplicação tá esse, né? Nós só estruturamos de verdade. E a gente pode começar Vamos começar pelo select, tá? A gente estiliza o select, estiliza o input, né? Estiliza aqui o text area. E aí depois a gente organiza eles em linhas, tá? E depois a gente volta aqui para o cabeçalho para criar tanto o título quanto o botãozinho de fechar, beleza? Que essa questão do título e botão de fechar a gente já viu antes, é bem mais simples, eu não quero perder. Não é perder tempo, mas vamos iniciar aqui pelos inputs, que é um pouco mais diferente, tá certo? Então vamos aqui no código, né? No código, na aula passada nós criamos as componentes, né? O input select, input text e o input text area, né? Que são componentes que criam esse input do tipo texto, input do tipo select, o input do tipo text area. Eles têm também um label, né? Então se a gente abre aqui o nosso input select, ele tem um div, né? Com o label. Aqui a gente quebra a linha, né? A tag br e a tag select, tá? E o input text, né, é o label com a tag input, tá? Text area na mesma estrutura. Então a gente vai estar estilizando isso aqui hoje, tá? Então vamos começar aqui pelo input select, né? Na aula passada a gente não criou os arquivos de styles também, tá? Então eu vou criar aqui um styles.module.css, né? E vou importar aqui na minha componente input select, eu vou importar styles from aqui o nosso styles.module.css, certo? Com isso aqui, vamos começar a criar as classes aqui que a gente vai precisar para estilizar esse input select. Na verdade, a gente pode, né, como a componente é simples, tá? Eu posso criar só uma classe, tá? Então aqui, class name, que é a classe, né, o nosso querido container, né? Então aqui vai ser styles.container. Tá? E aí, usando essa classe container, eu posso pegar e selecionar esse meu label, aplicar um estilo nele, e posso utilizar também o meu select, né? Tudo baseado aqui na classe container. Então vamos fazer assim, né? Vamos seguir essa estrutura aqui para essas nossas componentes, tá? Então eu vou criar aqui a classe container no arquivo nosso de estilos que a gente acabou de criar, né? Os estilos referentes a componente input select, tá? E nesses estilos a gente já pode começar aplicando alguma coisa, né? Nesse container, né? Na verdade a gente tem um container, vamos voltar aqui no nosso browser, né? Nós temos aqui uma div, né? Que a gente pode ver que ela está ocupando a linha inteira e dentro dela nós temos aqui o label e o nosso select, tá? Então essa div, né, esse container, a gente vai estar fazendo uso dele para estar posicionando depois essa componente. Mas nesse container, de momento que agora, o que a gente pode fazer é aplicar uma margem, né, desses elementos para começar a separar eles na questão de separar um do outro, né? Então, aqui nesse container, o que eu posso fazer? Eu vou aplicar aqui um padding de talvez uns 15 pixels, tá? Aqui já começa a separar ele. E beleza. Basicamente é só essa separação que eu vou manter esses 15 pixels de padding nos outros inputs também, tá? Então no final vai dar vai separar bem eles aí. Mas beleza. Apliquei esse padding aqui no container em si e agora eu vou selecionar o label, né? Então container, né? Eu vou pegar o elemento que está com a classe container e que dentro tem um label, né? Eu estou selecionando aquele label. Então, nesse label, eu vou passar aqui um font size de uns 16 pixels, né? Vou passar aqui também um font weight
Tá faltando ponto e vírgula, né? Font weight de bold, né? Deixar essa fonte em negrito, tá? Esse label. E a cor, né? Vamos ver a cor que a gente vai passar aqui. Se a gente olha aqui no XD, tá? No XD, por exemplo, aqui nós temos a categoria, né? Vamos puxar aqui. Categoria, ela tá em bold, né? O tamanho 16. E a cor dela é esse hexadecimal aqui. Mas se a gente olhar aqui no nosso projeto, a gente já tinha colocado a cor de texto secundário, né? Que está aqui em Global Styles, né? Nós temos aqui o text secondary, a variável, né? Então vamos usar ela, tá? Então aqui color vai ser var, né? Traço text traço secondary, tá? Vamos salvar. Vamos ver aqui no React. Isso, perfeito, né? Essa cor aqui mesmo. Então agora vamos estilizar o select em si, né? Que é esse componente aqui de baixo. Então aqui no código nós teremos, né, a classe container. Eu vou selecionar o elemento do tipo select, tá? Então nisso aqui, ó, se a gente volta aqui para olhar, a gente pode ver que tem um espaçamento, né, entre o select em si e o categoria, tá? Então esse espaçamento aqui a gente já tem, nós temos aqui menos, né? Então vamos lá. Eu vou passar aqui um margem top de qual espaçamento aqui no XD. Ele tá, acho que uns 10 pixels aqui vai ficar bom, tá? Vamos voltar aqui no nosso isso, ficou bom. Espaçamento dos 10 pixels e agora, né, no select eu coloquei a margem no topo, né? E agora a gente tem que colocar um padding interno, né? Que se a gente olhar aqui, tem um espaçamento entre o texto em si, a opção e a linha. Essa linha externa dele, né? Então vamos passar aqui um padding esse interno. Vamos ver os 10 pixels também. Acho que ficou muito, né? Ou não. Na verdade não, que nós vamos aumentar o tamanho dessa fonte, tá? Então vamos manter assim. Margem, padding, o font size e uns 16 pixels também. Opa, 16. Tá? Isso aí, aumentou um pouco. E agora, a gente pode pensar no container em si, né? Nessa linha externa. Tá? Que aqui a gente pode passar, se a gente olha aqui no XD, ela tem uma cor, né? A cor dela é uma cor bem opaca, né? Tipo um cinza bem mais claro do que a cor secundária de texto. Então a gente vai ter que pegar essa cor aqui e também tem um border radius, né? Então se nós selecionamos a componente aqui, a gente pode ver que ela tem um border radius de 10 pixels e tem a cor, né? A cor da borda é essa cor aqui, tá? Então copiei o hexadecimal, vamos voltar aqui no nosso código. Aqui nas variáveis globais eu já vou definir aqui, tá? Então vamos passar aqui vou chamar isso aqui de select border. Vai ser esse hexadecimal. Vamos pegar aqui também, tá? Porque eu achei essa cor aqui bem clara, essa cor de categoria, né, do nosso label, comparada aqui do XD, né? Tá mais escura. Então vamos pegar essa cor daqui também. Por mais que a outra tenha ficado bom, né? Vamos seguir aqui o XD. Vou chamar essa variável aqui de text select. Vou colar e vou mover ela aqui para cima, tá? Para ficar agrupado ali os text, ponto e vírgula no final, ponto e vírgula no final. Então tem o text select e o select border, né? Beleza, então a cor aqui do nosso label vai ser text select, tá? E a cor, no caso do nosso container, né? Nós teremos a borda. A borda vai ser de 1 pixel, sólida, e a cor dela vai ser var select border. Certo? Vamos salvar aqui, vamos dar uma olhada aqui no browser, como é que tá ficando. Isso, né? Ficou essa borda
bem opaca. E agora, o border radius, né? Border radius de 10 pixels. Certo? Agora sim, a componente que ela tá grandona, né? Porque a gente tá... Tô dando zoom aqui, né? Pra gente conseguir ver bem especificamente aquele campo melhor. Mas a estilização, por enquanto, a gente vai manter assim. Beleza? Na verdade, essa fonte que eu tô achando grande, né? A fonte de acessórios comparado com categoria. Aqui no XD, a fonte ela é 12 pixels, né? Então vamos voltar aqui no código. Font size aqui vai ser 12 pixels também, tá? Então, se a gente dar uma olhada aqui no browser, né? Tudo certo aqui. Vamos manter assim por enquanto, beleza? Vamos partir agora pro text input, tá? A gente estava mexendo no input, na verdade, input text, né? Nós estávamos mexendo no input select. Agora vamos estilizar aqui o nosso input text, né? Nós temos aqui só o arquivo index.txt. Vou criar aqui um arquivo styles.module.css. Aqui eu vou criar a classe container, né? O mesmo padrão da outra. E aqui no input text eu vou importar, né? Import styles from ponto barra styles.module.css. E na div, né? Eu vou aplicar aqui class name. Class name vai ser styles.container. Beleza? E aqui no nosso container, a gente já começa a estilizar esse nosso input text. Tá aqui, o padrão vai ser o mesmo do outro aqui, né? Na questão do container. Vamos colocar aqui um padding de 15 pixels, tá? Então, que padding 15 pixels, certo? Vamos olhar aqui no browser. Ele já deu uma espaçada melhor, né? Porque aqui nós temos esses outros aqui são todos os inputs text, né? Então já espaçou aqui bem. E agora vamos seguir, querendo ou não, a mesma linha que a gente seguiu aqui no input select, né? Container pegando o label e o outro container pegando a classe container, né? Pegando, na verdade, estilizando o label e estilizando. No caso lá vai ser input, né? Não vai ser select. Então, tanto o tamanho da fonte quanto o font weight e o color vai ser o mesmo, tá? Então vou copiar aqui e colar no outro, certo? E agora nós vamos ter o ponto container input. Que algumas coisas, na verdade, algumas coisas vai se lembrar também. Na verdade, vamos copiar aqui tudo, tá? Que a gente fez que a gente aplicou lá no nosso input select. Vamos colar aqui, vamos salvar e vamos ver como é que vai ficar, tá? Ele vai estilizar, né? O título aqui vai ficar igual. Na verdade, tudo vai ficar igual, né? Só vai mudar que um é select e o outro é input. E a gente vai manter isso, tá? Não vou mexer muito aqui não, por enquanto, tá? A gente vai ter algumas propriedades aqui que a gente vai mexer depois. Ele já começou a bugar aqui, né? Já começou a jogar as coisas para fora. Isso que a gente vai resolver agora. Mas o fato é que o estilo, né, vai se assemelhar o select quanto o input text quanto o outro aqui que é o text area, beleza? Então vamos voltar aqui no código, tá? No nosso código aqui e vamos procurar aqui o container do nosso add product form, né? Que o container é essa div aqui, né? Com styles, com estilo, né? Container. Então vamos abrir aqui esse estilo, tá? Nós estamos passando aqui largura, altura e a gente vai controlar aqui a questão do overflow, tá? Então o overflow, né? Caso o elemento passe, sobre, né, do container, ou seja, ele seja colocado para fora desse container, o que eu vou fazer aqui nesse caso do overflow? Vou dar o scroll, tá? Vou dar a possibilidade do usuário rolar para baixo, tá? E assim agora a gente já não tem nada mais sobrando ali para fora e nós temos o scroll, né? Nós conseguimos aqui rolar dentro desse nosso container, tá? Isso aqui provavelmente a gente vai mexer nisso aqui depois, tá? Mas por enquanto vamos manter assim. Beleza? Para a gente continuar aqui estilizando. Que agora é o nosso text area, né? O text area
também vai seguir aquele mesmo padrão, beleza? Então vamos voltar aqui pro nosso código, né? Nós temos aqui a componente, né? Input text error. Eu vou criar aqui o arquivo, né? styles.module.css. Ó, a gente tem VSS, CSS. Aqui dentro, vou criar aqui a classe container. Beleza? Importar aqui o styles. E na div, né? Nessa minha div aqui, o class name vai ser styles.container. Certo? Aqui nós teremos a classe container. Eu vou selecionar aqui também o container label e vou selecionar também o container text area. Tá? Text area é a tag que nós usamos para criar esse text area. Beleza? Então vou salvar aqui. No container de cima, né, nós vamos ter lá, os estilos vão ser praticamente os mesmos, né? Então o padding e o label também vamos manter esse mesmo estilo. E no text area, a gente, muitas dessas propriedades também vão se, na verdade, vamos fazer o mesmo estilo da outra, né? Vamos copiar de lá e colar aqui, vamos salvar e dar uma olhada lá como é que tá, beleza? O nosso text area, ele é esse aqui, né? O label, o mesmo estilo, tá? Sem mudar. E no o nosso text area também ficou o mesmo padrão, né? Uma das propriedades que a gente vai estar introduzindo aqui para estar trabalhando é a questão da largura, tá? A largura desses componentes. Porque se a gente olha aqui no XD, alguns deles são mais largos que outros, né? Então, por exemplo, esse input aqui, né? Loja de venda, ele é mais largo do que o input, por exemplo, do preço, né? Então, a gente vai começar a mexer nisso, né? Mexer nesses caras aqui para estar conseguindo controlar a largura deles. E, por exemplo, o text area, né? Que é uma área para ser introduzido esse texto, ele tem um tamanho fixo, né? Então, a gente vai ter que mexer nisso aqui também. E, sim, basicamente é isso, né? Então, a gente vai estar fazendo esse controle. Só que como essa aula aqui é só da estilização, essa questão do controle da largura, sim, eu vou estar abordando isso aqui também, mas só que vai ser mais para o final, tá? Não vai ser agora. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Só controlar aqui no caso do text area, tem uma propriedade aqui no CSS dele, que é a questão do redimensionar, né? Se a gente olha aqui no nosso app do React, eu consigo redimensionar esse text area, tá? E eu não quero deixar isso liberado para o usuário, eu quero passar um tamanho fixo. Então aqui o resize, né? Propriedade resize, a gente pode passar none, tá? E assim ele vai sumir ali aquele ícone que me permitia redimensionar o tamanho desse text area. Beleza? Então, com isso aqui feito, agora o que a gente vai fazer? Vamos organizar esses caras em linhas, tá? E se a gente olha aqui no XD novamente, nós temos linhas, né? Aqui se eu for mover aqui, vai mover tudo, né? Temos essa primeira linha aqui, né? Uma segunda linha, terceira linha e uma quarta linha, tá? Então a gente vai estar separando nessas linhas dessa forma aqui. E isso é bem simples, né? Porque a gente só vai ter que colocar algumas divs aqui no nosso Add Product Form. E aí, baseado nessas divs, a gente vai aplicar estilos, né? Então, eu vou ter aqui, no caso, nós teremos, né? 4 divs, né? 4 linhas. Na primeira, nós temos esses 3 caras aqui, né? Categoria, marca e vendedor. É isso? Categoria, marca e vendedor, tá? O nome do produto embaixo. É o nome do produto aqui na linha de baixo. Abaixo dele vai ter o preço, né? E o preço anterior, né? Que, na verdade, esse preço anterior, ele é um dado... Na verdade, esse preço anterior, né? Ele é um dado que vem do back-end e que aparece mais na edição, né? Então, quando eu for editar o valor de um produto, ele vai mostrar ali o preço anterior.
No caso da criação, ele nem aparece, né? Então, nós teremos aqui o preço, né? Só na linha de baixo. E aqui embaixo, descrição e quantidade em estoque, tá? Então, na outra linha, descrição e quantidade em estoque, certo? Salvar aqui e vamos olhar aqui no React. Nesse caso aqui, ele não vai... Na verdade, eu salvei, né? É a aplicação... Não, peraí. A aplicação tá rodando, isso. Vou voltar aqui. Se a gente inspeciona agora, né, nós temos aqui as divs, essas divs aqui são os containers, na verdade, né? E se a gente olha melhor, nós temos aqui uma div externa, né? Contendo esses três caras. Então, baseado nessa div, a gente vai falar que ela é um container flexível e aplicar nela o estilo para dispor esses itens aí, um ao lado do outro, né? Na ideia de linha ali do Flexbox. Beleza? Então, vamos aqui no nosso VS Code, aqui no código, né? Nós criamos as divs. E eu vou passar um estilo aqui para ela, né? Vou criar, né? Uma classe. Vou chamar aqui styles.line, né? A linha que nós vamos ter aqui para todos os itens do... Opa, ele fez errado. Não, fez não. Nós teremos, né? Cada div dessa vai ser uma linha, né? Então a gente vai aplicar o estilo aí para transformar isso aqui em linha, tá? No caso do input text e do... no caso do produto e do preço, a gente meio que nem precisa, né? Porque só tem um item, né? Então meio que não tem necessidade disso aqui, de ter essas divs, né? Só preciso mesmo da primeira div e da última, tá? E o styles está aqui, styles.line. Então eu vou criar aqui o estilo line, né? Nele eu vou falar o quê? Vou falar que é o display flex, tá? Se a gente fala isso e volta aqui para olhar, ele já mudou, né? Mudou a cara aqui, porque o flex, né? Por padrão, a direção dele, né? É linha, então por isso que eles já estão aqui um ao lado do outro. Agora a gente só vai definir aqui, no caso, o align items, né? Na verdade, o justify content. Vamos ver aqui qual que é, né? Descobrir qual que é. Align items, no caso aqui, não, na verdade não é o align, né? É o justify content. Nós vamos ter aqui um space between, tá? E o flex direction row, né? Que já é o padrão, mas quando eu faço isso, ele cria espaços, né? Se a gente inspeciona aqui, ele vai criar espaços aqui entre esses elementos, né? Space between, né? O espaço entre. Então ele criou aqui nessa linha de 3 itens, ele criou esses espaços, e na linha de baixo aqui, ele também criou um espaço entre os dois itens, tá certo? Então com isso aqui, agora vamos adicionar aqui o botão, né? O botão salvar. Antes de partir para as próximas coisas, né? Vamos adicionar aqui o botão, né? Que o botão por enquanto aqui tá só a tag button, né? Nós temos aqui a componente button no projeto. Eu vou importar ela. Ele vai pedir aqui algumas propriedades, né? A gente pode abrir para olhar que é basicamente o texto, né? O texto que vai ser exibido, que seria o texto de criar produto. Vamos ver aqui. Adicionar produto, né? Então vamos adicionar esse texto aqui. Botão context adicionar produto, certo? Vou apagar esse outro aqui, e aqui a gente vai ter que adicionar mais uma propriedade nesse produto, que começa a puxar para o JavaScript, né? Mas isso aqui é importante, tá? Essa questão do produto, já que a gente está mexendo com ele agora, é importante eu falar disso, que é o tipo, né? O type. Que o tipo do botão, né? Se a gente olha aqui na tag button, ele tem aqui a propriedade type, né? E que nós temos várias propriedades. Ele não vai me sugerir, tá? Vamos olhar aqui na definição anti-pair, né? Nós temos um botão do tipo submit, tipo reset, ou do tipo button, tá? E no caso do formulário, o botão ele tem que ser do tipo submit, tá? Então esse type aqui ele tem que estar definido,
E aqui no código eu vou falar que o meu botão, o tipo dele, né? Ele vai vir via parâmetro. Então eu posso roubar essa tipagem aqui, ó. Boto o mouse ali em cima. Ele vai dar a tipagem que é, que é isso aqui tudo, né? Eu posso clicar aqui e arrastar aqui para esse type que eu acabei de criar. Vou importar o HTML button element, né? Ele importou? Não, né? Na verdade, ele está reclamando aqui desse ponto type. Porque aqui para conseguir acessar, né? Tipo, se eu tenho uma interface, eu quero uma interface de um objeto, e eu quero acessar uma propriedade dela, eu uso os colchetes, né? Ao invés do ponto. Então aqui eu tenho um React, né? Um button na HTML atributos. Eu estou acessando o React, né? Os atributos do botão. E aqui dentro eu passo, né? Um HTML button element, que é o tipo, a tipagem do botão do HTML, né? Que é o que eu estou usando. E eu estou acessando disso tudo, né? Desse cara aqui todo, eu estou pegando só a propriedade type, né? Então, essa parte aqui para frente eu não preciso, posso apagar. Eu só vou precisar desse type aqui, tá? Então, o meu botão, ele vai... Isso aqui é opcional, tá? Esse type. Vamos deixar opcional. O botão, ele vai receber um texto, pode receber um type ou um ícone, né? E esse type que ele recebe, eu só repasso aqui pro botão. Certo? É isso o ajuste aqui que a gente vai ter que fazer. Então, o meu botão, né, ele vai ter um texto, mas ele vai ter também um type. Esse type aqui já está tipado, que é do tipo submit, né? Nós temos os botões reset e o botão, o button, né, que é o padrão mesmo, button, que é um botão clicável, tá? Nesse caso aqui tem que ser submit. Beleza? Salvar aqui, vamos olhar aqui no React, tá? O botão agora já está aqui. A gente só tem que alinhar ele, né? Que centralizar ele. E aqui para centralizar ele, vamos fazer o seguinte. Vamos usar a Flexbox também, né? Então, já é isso aqui. Já que o botão está dentro do form, né? Então, eu poderia fazer o seguinte. A gente poderia passar pro formulário para ele, por padrão, ser um container flexível, né? E alinhar as coisas no centro. Então, eu posso vir aqui no meu container em si, na classe container. No caso, essa classe container é a div, né? O form em si, eu não tô aplicando estilo nele, né? E normalmente a gente não aplica, tá? Na tag form um estilo direto nela. Mas se você quiser, dá para passar isso aqui. Ou então, partir para o mais simples, né? Que seria meio que considerar o botão, onde o botão está, como uma linha também, né? Então, eu crio uma div aqui para ficar em volta desse meu botão. E crio uma classe aqui para estilizar essa div, né? Estilizar essa linha. Nesse caso aqui, o class name, eu vou chamar aqui de styles.buttonLine, tá? A linha para o botão. Então aqui eu vou criar a classe, né? ButtonLine, tá? O display é flex direction row, né? E o justify content vai ser center, né? Vou colocar esses elementos aí no centro. E o botão é centralizado. Beleza? Então agora, vamos tratar aqui um problema que a gente já tem nessa situação, que é o seguinte, esse container em si, né, o container que está aqui com o formulário, nós colocamos lá nele um overflow, né, scroll. Só que se a gente dá uma olhada aqui no XD, esse container, ele tem as bordas arredondadas, certo? Então, se eu vier aqui e botar um raio aqui nessas bordas, né, vamos até fazer isso, né? Vou pegar aqui o raio que é isso. Esse aqui tá com raio de 15 pixels, né? Então, beleza. Vamos voltar aqui no código. O nosso container é esse aqui, né? Aqui eu tô na componente, né? Add Product Form. Então, o container é a div externa, né? A div externa a todos. Eu sei que é também porque a cor de fundo tá branca, né? Então, é ela. Aqui eu vou colocar um border radius de 15 pixels, certo?
Se a gente volta lá para olhar, ele arredondou as bordas, só que as bordas da direita não ficou tá arredondado, só que não está aparecendo por causa da barra de scroll, tá? Então essa barra de scroll, se a gente for analisar também, ela tá no container errado, né? Porque a gente colocou ela no container geral. Só que o container que está estendido, né, o que está se estendendo, é o formulário, tá? Então é só o formulário. E agora eu vou até me contradizer, né? Porque eu falei há instantes aqui que não é tão comum a gente aplicar estilo direto na tag form, mas nesse caso que a gente vai precisar fazer, né? Para conseguir trazer essa barra de scroll do container externo pro formulário, tá? Então a gente vai ter que fazer essa mudança aqui. Então, vou voltar aqui na componente, né, no Add Product Form. Eu vou criar uma classe aqui para o meu formulário, né, para estilizar. Então, class name. Eu vou chamar aqui styles.form. Vou chamar de form só, tá? Então, eu tenho a classe container e logo abaixo aqui a classe que eu criei form, né? Então, eu vou criar ela aqui. Tem uma coisa que eu gosto de fazer bastante, que é ordenar as classes, né, os estilos, os selectors, na mesma ordem que eu tenho aqui no meu JSX, né? Então, se eu tenho aplicando primeiro aqui a estilização no container, eu vou ter lá primeiro a classe container, depois a classe form, classe line, enfim, assim por diante. É uma questão de organização, tá? Mas beleza. No formulário, a gente vai aplicar esses estilos. E é basicamente, né, vamos iniciar aqui só com o overflow, tá? Então, opa, eu saí de onde eu precisava estar. Na verdade, aqui, né? Na estilização. Eu vou tirar o overflow scroll do container e vou mover para o form. Certo? Vou salvar isso aqui. Então, se a gente volta lá para olhar, a nossa barra de scroll moveu, né? Só clicar aqui. Saiu aqui da esquerda, o total, né? Do container branco e agora ela está interna aqui. Beleza? Muito bom. Só que a gente apareceu outro problema, que apareceu a barra de scroll horizontal também, né? No caso do horizontal, aqui eu não estou conseguindo dar o scroll porque tá o tamanho certo, né? Não tem nada maior. Beleza? Mas a barra horizontal apareceu também e eu não quero ela, né? Eu só quero na vertical. Então aqui eu vou usar o overflow. Dentro do overflow, né, nós temos o overflow X e Y, tá? Então no eixo Y eu vou dar o scroll e no overflow X, né? Eu vou ter o hidden, né? Não vou mostrar nada. Quando eu seto só o overflow, eu defino a mesma propriedade para o x e y, né? E agora eu tô só quebrando isso aqui e passando o overflow no eixo x e no eixo y. E aí eu vou ter a barra de scroll só na vertical. Beleza? Então a gente vai ver ela funcionando quando a gente mexer aqui no nosso text area, né? Que a gente vai passar uma altura fixa para ele. Então, se a gente vem na componente em si, text area, tá, vamos voltar aqui para o código. O nosso text area, né, o input text area, nós recebemos um nome e um placeholder. O nome, label e placeholder, né? O nome eu vou deixar para falar na aula de formulário, tá? Vamos deixar isso aqui desse jeito que tá. Mas eu quero ter uma largura e altura específica do meu text area. Só que isso aqui vai entrar também, vai estar relacionado com o nosso container flexível. Então, se eu olho aqui, ó, eu vou selecionar aqui, a gente vê que a gente tem esse espaço em branco aqui, todo em branco, desse meu container flexível, né, dessa minha linha. E o que eu quero fazer? Eu quero que o meu text area ocupe todo esse espaço, tá? Todo esse espaço vazio. Só que o text area, ele está dentro de um container, né, de uma div, tá? Então, eu vou usar a ideia do Flexbox e aquela ideia que eu dei no início, que eu consigo falar para um filho de um container flexível o quanto de espaço que eu quero que ele ocupe. Vou falar para essa div ocupar todo esse espaço vazio, tá? E aqui eu vou falar para o meu text area para ele sempre ocupar todo o espaço livre que estiver. A largura dele vai ser 100%. Então, quando essa div se expandir, o meu text area também vai,
Tá? Então eu vou começar no text area, na estilização do text area, que eu estou aplicando aqui, né? Eu vou abrir aqui o arquivo de styles do text area, né? Aqui tem um container, text area. Eu vou passar aqui para ele um width, a largura de 100%, certo? 100%. Se a gente volta lá, ele se expandiu agora, né? Agora minutos, a instantes, eu vou voltar aqui até, né? Vou tirar o width. Se a gente olha aqui, ó, ele não está ocupando toda essa área branca, né? Horizontalmente. E quando eu coloco a propriedade, ele passa a ocupar, certo? Então ele vai estar ocupando sempre o que o container, o pai dele, estiver ocupando. E nesse container, né? Como esse container é filho de um pai que é flexível, né? É filho de um container flexível, e esse container é esse cara aqui, né? O que eu estou aplicando um padding. Eu posso falar para ele que o flex dele é 1, né? Lembra de quando eu falei lá do flex, que se eu tenho dois elementos filhos e eu passo o flex 0.5 para um e 0.5 para o outro, os dois vão ocupar 50% do espaço vazio que tem disponível para ele? Aqui para esse container eu estou passando 1, então ele vai ocupar todo o espaço vazio que tiver, né? A gente pode passar vários valores, tipo 1 e 2, 1 e 4, 1 e 8, mas eu gosto de dar exemplos e de usar sempre entre 0 e 1, quando essa propriedade flex, para ter aquela ideia de porcentagem, tá? Pode usar também na escala 10, né? Então, de 0 a 100, né? Eu gosto de usar 0 e 1, mas enfim, tanto faz o que você preferir, né? Você ou o seu time, tá? Então, quando eu passo flex 1 aqui para esse container, se a gente volta para olhar lá, agora a minha div está ocupando todo esse espaço horizontal. E o meu text area também, né? Então ele se expandiu. E aqui a gente pode ver aquele padding de 15 pixels que eu passei em todos os elementos, né? Funcionando, porque eles não dão mais, não vai ficar nada colado no outro, né? Porque tá tudo com padding de 15, tá? Então isso aqui também é bem interessante, certo? Então, agora que o nosso text area ele sempre ocupa todo o espaço horizontal, eu vou ter que passar para ele a questão da altura, né? Eu vou querer definir também uma altura específica para esse cara. E essa questão da altura, né? Deixa eu até abrir aqui o exemplo que eu tenho aqui do text area, né? A altura eu vou receber via parâmetro, tá? Porque a altura eu posso até pegar tipo um valor relativo, sei lá. Eu quero que essa altura desse text area seja sempre 10% da altura do formulário em si. A gente pode até tentar fazer essa conta ou tentar fazer algo do tipo, mas eu vou deixar por enquanto esse valor vindo via parâmetro, tá? Então, voltando aqui no código, né, no text area, no input text area, eu posso falar aqui que ele está recebendo um nome, um label, um placeholder, ele pode receber aqui também uma altura. Essa altura eu vou falar que é uma string, ou a gente passa inteiro? Fiquei em dúvida agora. Vamos passar inteiro, tá? Number. Eu vou receber esse parâmetro height, né? Ele é opcional. Vou deixar aqui interrogação. Aqui na função, né? Nos parâmetros da função, eu vou ter aqui agora o height, né? Lembrando que eu estava alterando na interface, né? A interface só descreve o que a função vai receber como parâmetro, nesse caso aqui. Tá? A input text area, então, vai receber um objeto que dentro deles tem a propriedade height, que é um número ou undefined, porque ele é opcional. Então, no meu container, né, esse container que eu falei que é flex 1, esse container aqui, né, falei que é flex 1 para ele ocupar todo o espaço, eu vou passar um estilo inline aqui, né, essa propriedade aqui, style, que o React me fornece, né, que é aquela notação específica, né, o camel case, uma notação do CSS um pouco diferente, mas ainda assim é CSS. Então, aqui dentro eu vou ter o height, né, a altura. E essa altura, o valor dela vai ser o valor da altura que eu estou recebendo via parâmetro. Como os dois nomes aqui são iguais, né, tanto a propriedade quanto a variável que eu estou atribuindo a essa propriedade, a gente pode falar height aqui, que digitar height só uma vez, né? E ele vai criar o objeto assim, tá? Tipo, um objeto com
a propriedade height e o valor da propriedade que a gente recebeu via parâmetro. Beleza? Então, com isso aqui, eu vou salvar. Lá no visual não vai mudar nada ainda, né? Porque eu não estou passando essa propriedade. Mas aqui na tela onde eu uso, né? Na minha componente Add Product Form, no meu Input Text Area, agora eu vou ter aqui a propriedade height. Tá? Então, eu vou passar aqui, sei lá, 200 pixels. E se a gente dar um Alt Tab e volta, ele agora está ocupando os 200 pixels, mas tá bugado, né? Não tá, eu não estou conseguindo dar esse scroll aqui nessa minha página. E por que está acontecendo? Porque o nosso formulário, né? Se a gente olha aqui no nosso HTML, a tag form, né, se a gente vai olhar lá nos estilos dela, ela não tem uma altura específica, tá? O que tem altura específica é o container externo, o container pi, né? Nele eu passei, você vai ter uma largura de 70 pixels e uma altura de 70 pixels. Mas o formulário em si, ele não tem a altura especificada. Então, ele não sabe, né, quando dá o scroll, porque a altura não está especificada. Então, se eu passar aqui um height de 70 VH, opa, 40 não, 70 VH, né, 70 view height, ele agora já vai saber se comportar no que relaciona ao scroll. Só que nesse caso aqui continua grande, né, esse 70 VH. Então eu vou passar aqui, por exemplo, 30, só para a gente ver o exemplo. E agora eu tenho scroll, né? Agora eu consigo rolar. Só que nesse caso, tipo, eu não posso passar 70 VH é o container pi, né? Então, como o formulário está dentro do container, a gente assume que ele é menor. Então, eu tenho que passar um valor menor aqui, tipo 60 VH. Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar. Ficou ainda no limite, né? Mas ficou bom. Para melhorar isso aqui, é só adicionar uma borda no final, né? Um border, uma margem, na verdade, né? Bottom, na parte inferior do formulário, para ele ter um espaçamento aqui entre o botão e esse final aqui, né? Tanto do scroll quanto para que o botão não fique, o botão nem a scroll bar fique tocando aqui a parte de baixo do nosso container aqui, né? Então, vou voltar aqui no form, eu vou passar aqui um margem bottom, né? Eu não sei se aqui que é o local exato para isso. Vou testar aqui 20 pixels. Aplicou. Cadê a tag form, né? Vamos buscar ela aqui. Isso aqui, né? Aplicou, mas... Isso aplicou, mas não tá de verdade ocupando aqui esse espaço, né? Isso aqui, ó. Consegui. Ele tá com a margem, mas não ficou contido dentro do container, né? A gente vai ter que melhorar aqui na estrutura. Então, vou tirar esse margem bottom aqui. Vamos olhar aqui, né? Eu tenho a form, um container, né? Tá, vamos fazer o seguinte. O container, né? Esse container pi, ele vai ter um padding. Que, na verdade, ele já tem, né? Então, meio que a opção que nos resta aqui é controlar a altura do form em si, né? Então, eu estou passando aqui 60, vamos passar 55. E agora sim, né? A altura do formulário já deixa em si essa borda aqui embaixo para a gente ter esse espaço aqui. Essa sidebar, ela tá realmente bem feia aqui, mas é o caso, tipo, esse aqui é o tipo de coisa que a gente pode tentar mexer nela, tentar estilizar ela ali, só que isso varia muito de sistema operacional para sistema operacional, né? Para browser em si, browser e sistema operacional, tá? Então, vai variar bastante e a gente, quando a gente está estilizando, a gente tem que levar em consideração esses casos. Como é que o estilo vai ficar no Google Chrome em um Mac? Como é que vai ficar no Google Chrome no Windows, no Firefox, no Opera, enfim. E isso, né, não vai ser o tipo de coisa que a gente vai estar abordando aqui, beleza? Então, essa barra lateral aí vai ficar com esse estilo mesmo, tá certo? Então, o que nos sobrou agora é o botão de fechar, né?
esse botãozinho aqui, close, e o título também do nosso formulário, né? Então, esse botão de fechar, eu já até deixei separado aqui no nossos assets, né? Um SVG para a gente estar usando ele, né? Só que aqui é aquela questão que a gente abordou nas aulas anteriores, que isso aqui é um SVG, só que a gente pode transformar ele em uma componente, né? Então, se eu venho aqui e pesquiso por SVGR, né? SVGR já vai achar, né? O SVGR Playground, tá? Que é um conversor, né? De SVG para componente React. Então, eu marco aqui na esquerda, né? TypeScript, que a gente está usando TypeScript, né? E ele vai gerar, eu vou colar aqui no SVG, e ele vai gerar aqui para mim essa componente, tá? Componente gerada. Vamos vir aqui em components, né? Nós temos aqui a pasta icons, né? Que é onde estão os ícones. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, que é o ícone close, né? Close.tsx, tá? Que é um componente, tá? Então, eu vou colar aqui, vou fechar aqui esse preview, vou colar, vou renomear, né? Que é close icon, aqui e aqui, tá? Por enquanto, ficou assim. Na verdade, esse SVG props, né? Na verdade, eu acho que eu estou confundindo as coisas aqui, né? Eu não tinha apresentado para vocês o SVGR, porque a gente usa o SVGR, no caso, a gente usa mais, né? Na situação do React Native, tá? Que ele já converte para a gente usando as componentes ali do React Native SVG. Teve uma confusão aqui, eu peço até desculpa, porque a gente consegue no arquivo SVG, né? Eu pegar essas tags aqui, eu consigo criar uma componente e só colar, né? Eu não preciso, não precisaria do conversor para me auxiliar nisso, beleza? Essas props aqui, ao invés de ser o SVG props, né, do React em si, a gente criou até a interface para a gente, né? Que a gente está usando aqui nesses outros elementos, que é esse aqui, ó. SVG props mesmo, só que é o que a gente criou, né? Vou apagar aqui. Vou importar o nosso SVG props e aqui dentro nós teremos, né? O width, height e o onClick, certo? Então, seguindo o padrão das outras aqui, né? A gente só repassa esses valores para a tag SVG. Então, vou até copiar. Vou só mover esse viewport para cá. Vamos só copiar de uma e colar na outra, tá? Aqui ele estava repassando tudo porque ele pegou meio que a tipagem ali do... Tá, tem que fazer alguma coisa aqui. O gerador, né, pegou a tipagem nativa, que aceita todas as propriedades. No nosso caso, a gente criou uma interface nossa porque a gente não quer... a gente quer ter controle sobre isso, tá? Mas aqui, ó, o width eu vou passar um valor default para ele, que é esse valor aqui que já estava antes. E o height também, tá? Passa esse cara aqui, que é o mesmo, né? Então ele é um ícone quadrado, certo? Salvando aqui o delete, eu tô com alteração, então vou salvar também. Então agora nós temos aqui a componente close icon, né? Então ao invés de nós usarmos aqui no nosso formulário, né? Esse botão com o X dentro, nós temos aqui agora o close icon, né? A componente close icon. Passar ela aqui e salvar. Vamos ver aqui no browser. Aqui, né? O ícone. Perfeito. O título em si, a gente passou ele aqui dentro de um H1, né? E essa questão do H1, H2, H3, o P, enfim, é tudo coisa de... Isso é relacionado a SEO, né? Search Engine Optimization. Que é meio que uma forma da gente indicar para os robôs de busca que fazem a indexação aí do nosso site, o que é um título, qual título é mais importante do que o que. Então, no caso do H1, ele seria um título importante, né? O H2 é menos importante do que H1, H3, H4, enfim. A gente segue nessa ideia assim. Eu vou deixar aqui no H1, a gente vai aplicar o estilo nele também. A gente pode aplicar esse estilo da mesma forma que a gente fez lá anteriormente, né? Baseando aqui sempre na classe container.
Como nós temos só um H1 aqui dentro, né, nesse nível aqui, pode fazer isso aqui sem problemas. O Close Icon é um SVG também. Nesse caso, a gente não vai precisar aplicar estilo nele, mas caso precisasse, a gente conseguiria. Só que no nosso caso aqui, na verdade, eu vou colocar isso aqui em uma linha, né? Porque eu tenho que colocar eles um ao lado do outro. Então, eu vou criar aqui uma div, né? Essa div aqui vai ter o... E como nós já criamos as linhas aqui, né? Pro formulário em si, eu só vou reutilizar o estilo, né? Então, aqui, o styles.line, né? Salvando isso aqui, vamos ver como é que ficou. Já ficou, né? Na linha, o ícone ali de fechar está no local correto. Só o texto que adicionar produto que a gente vai ter que estilizar, tá? Então, eu vou criar nesse caso aqui, acho interessante a gente criar uma classe para ele, né? Aqui um class name seria tipo styles.title, né? Para a gente conseguir separar melhor essa estilização aí. Porque sei lá, se no futuro a gente mudar essa tag de H1 aqui para um H2, para um P, para um A, né? O A seria um link. Enfim, a gente não precisaria mexer no estilo, né? Então, eu vou criar aqui. Se eu só olhar aqui, né? Temos o container, esse line e o title, tá? Então, vou mover o line aqui para cima. Container, line, title. Eu só dar o espaçamento aqui. Correto? Você sai daqui. E no título, né? Eu vou passar, sei lá, fonte. A fonte vai ser maior um pouco, né? Então, uns 20 pixels. Maior um pouco comparado com o label dos nossos campos, né? Então tá, aqui categoria. Na verdade, vamos olhar aqui no XD, né? A fonte dele, o tamanho da fonte, tá falando bold, isso, 20 pixels, né? Isso mesmo. Vamos deixar aqui esses 20 pixels. Ele tá com espaçamento maior, né? Tem uma margem aqui maior. Então vamos aplicar isso aqui. Nesse nosso caso, vamos voltar aqui pro HTML. Nós temos a div aqui da linha, né? E no nosso título, eu vou aplicar a margem no título em si, tá? Para a gente não ter que criar, e como a gente já está reutilizando, né, o estilo da linha aqui em vários locais, se eu aplicar o espaçamento na linha, ele vai bagunçar também o estilo do meu formulário. Aí fica a opção nossa, né? Ou eu aplico uma margem inferior no meu H1, que vai criar esse espaço, ou eu crio realmente um line aqui, header line, né? Que vai ser um estilo específico para essa linha, que eu acho que é o mais ideal, né? Na questão de organização, seria o mais ideal, tá? Então aqui eu vou ter um header line. No caso aqui ele começa com minúsculo. E o L aqui é maiúsculo, né? Então vai ter o header line, o título, a linha, né? Seguindo a ordem aqui, né? Formulário e o button line. Vamos ver aqui. Container, header line, título, formulário, line. Tudo certo, né? Então, beleza. O título tem esses 20 pixels de tamanho. O que mais que a gente pode passar aqui? Na verdade, não tem muito. Na verdade, é o font weight, né? Que tá em negrito. Tá? Então, na linha aqui do header, né? Essa linha aqui eu vou colocar um margem. Opa! Margem inferior de talvez 20 pixels. Como é que vai ficar isso aqui? Isso, né? Ficou bom. Aumentar um pouco, 25. Certo? Com essa margem aqui. E além disso, vamos ver aqui só para conferir. Não, na verdade tá tudo certo, né? O X aqui tá na mesma linha, né? Do título, a margem inferior.
e aqui o nosso formulário com scroll, tá? Então, uma mudança que a gente poderia fazer aqui é tirar o botão de adicionar, tirar ele de dentro do formulário e deixar ele fixado, né? Não necessariamente tirar, né? Mas fixar ele nessa parte inferior aqui do formulário. Em alguns casos pode ser interessante, isso aqui vai depender, né, de como que você quer estilizar o seu formulário, de como que, enfim, né? É uma coisa assim alinhar em questão de regra de negócio ou do próprio design em si. Mas nesse caso aqui eu vou manter ele aqui, essa parte inferior, né? Porque tá bem claro que isso aqui é um scroll, tá bem claro que tem mais coisas aqui para baixo. Mas caso você entenda que ficaria mais claro deixar o botão aqui visível, sem problemas também, beleza? Olha, eu estou voltando aqui do final do vídeo só para corrigir um detalhe aqui que passou despercebido por mim, é que o nosso text area ele não está ocupando toda a altura, né? Da mesma forma que ele ocupa que a gente configurou ele para ocupar toda a largura do container, a gente não configurou para ocupar toda a altura, né? Eu não percebi por conta das bordas, é uma forma que se mistura com o fundo, né? Então eu não percebi que o text area não estava ocupando, né, toda a altura aqui do container pai dele. Então, para isso acontecer, tá? A gente vai vir aqui no nosso no estilo, né? No estilo aqui do text area, tá? Então, no container aqui do text area, por exemplo, a altura, então a gente pode passar aqui 80. Vamos passar com 80%, tá? E dessa forma, o nosso text area ele já ocupa, a gente não pode passar ele para ocupar todo esse espaço, né? Se a gente passa aqui, nesse caso da altura, ele vai bugar. Ele vai meio que entrar dentro do botão, né? Porque esse 100% de altura já é levando em consideração essa margem que tem para separar, né? A questão da altura em si, né? No caso da largura é tranquilo, porque a gente tem a largura externa nesse nosso outro container. Mas no caso do botão, o botão ele não tem margem externa, né? Mas essa margem de proteção, né? Então, nesse caso aqui específico, vamos manter aqui essa altura dele, 80%, para a gente não ter que mexer no botão em si e adicionar essa margem de segurança. Até porque o botão, né, a gente poderia adicionar essa margem de segurança na linha, tá? Nessa linha aqui que contém o botão, tá? Aqui ficaria show também, conseguiria fazer isso. Mas nesse caso, vamos deixar aqui 80% da altura do text area. Então, para essa aula é isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.